Bom, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você tem amigos de verdade? Ou eles são só colegas? Mas como diferenciar um amigo de verdade de um colega? Porque quase ninguém que você vê por aí, você chama ele de colega. A não ser que você tenha brigado com essa pessoa ou algo do tipo. Mas o que é mais comum é você chamar essas pessoas de amigos ao seu redor. Mas será que realmente elas são suas amigas? E dependendo da amizade, será que você consegue diferenciar na sua vida as verdadeiras amizades, as boas amizades e as más amizades? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Bom, como saber, né, quem é amigo de verdade e quem não é? A gente pode achar que às vezes é muito simples diferenciar uma coisa assim. A gente pode pensar, amigo de verdade é aquele que não fala mal de mim pelas costas, é aquele que me ajuda, que sempre me apoia em tudo. É o que está sempre comigo nas minhas loucuras que eu faço, está sempre me apoiando no meu dia a dia. E normalmente ele não fala, digamos, a verdade para mim. Mas como assim? Que tipo de verdade seria essa? Por exemplo, nós somos seres humanos e nós, por causa disso, temos grandes defeitos. E às vezes nós não enxergamos os nossos defeitos. E uma das qualidades de um amigo de verdade é dizer para você os defeitos que você tem. Por exemplo, digamos que eu sou uma pessoa que fala muito alto. E toda vez que eu falo, ninguém gosta de ficar perto de mim muito tempo porque eu falo muito alto. Sou uma pessoa meio escandalosa. E eu tenho um amigo, só que esse amigo, ele não fala pra mim que eu falo alto. Ele também não gosta, mas ele tolera. Você acha que se ele fosse um amigo de verdade, ele falaria ou ele deixaria passar? Falaria. Ele falaria. Porque ele quer o seu bem. Se eu, por exemplo, eu minto para as pessoas ao meu redor, eu saio por aí falando mentiras de todo mundo, você acha que um amigo de verdade, ele vai te ajudar a não mentir sobre as pessoas? Ou ele vai te ajudar a não, é uma mentira, realmente, ele vai pegar a sua mentira e sair contando para todo mundo também? Ele com certeza vai dizer para você parar de mentir sobre aquilo, não é mesmo? É igual a fofoca. Por exemplo, eu tenho um melhor amigo e eu vou fofocar de alguma pessoa que eu não gosto ou que fez alguma coisa que eu não gostei, e eu vou falar para o meu amigo, olha, fulana fez isso. Você acha que um amigo de verdade vai gostar da fofoca? E, é mesmo? Eu sempre soube que fulana era assim. Ou você acha que um amigo de verdade diria, olha, é melhor você parar, por que você está falando mal dessa pessoa? Só porque ela fez isso? Um amigo de verdade com certeza diria para você parar com aquilo. Mas é muito difícil, às vezes, nós fazemos o papel de um verdadeiro amigo. Porque nós também temos amigos, mas também somos amigos deles. E uma coisa que acontece muito com os jovens é serem influenciados através da contemplação. Sabemos que a contemplação é aquilo que você vê. E muitas vezes nós mesmos, nós cheios de orgulho, nos achamos aquelas pessoas impenetráveis pelas influências. Não, eu influenciado? Claro que não. Aí vem um amigo, chama você para fazer alguma coisa que você sabe que é errado. Só que você não vai fazer, mas você decide acompanhá-lo. Você pode pensar, não vou fazer nada, mas eu não vou ser influenciado por isso um dia na minha vida. Eu nunca vou fazer o que ele faz. Quando você menos percebe, você está fazendo aquilo futuramente com outra coisa, de outra forma. E é uma preocupação que nós temos que ter. E para começarmos, eu gostaria que a gente abrisse as nossas Bíblias. Vamos ver um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre as más amizades. Vamos abrir em 1 Coríntios 15, 33.
1 Coríntios 15, 33. Quem achou poderia ler, por favor? Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Como podemos ver aqui, as más conversações, que está dizendo a minha Bíblia, corrompem os bons costumes. Ou seja, seria aquelas coisas, as coisas que você conversa com o seu melhor amigo. Sabemos que fofocar é errado, mas infelizmente a fofoca é algo que nós gostamos de ouvir. Quem não gosta de saber um pouco, digamos, do podre do nosso colega ali? Principalmente as pessoas que não gostamos. Fofocar é uma coisa muito errada, que nós sabemos, mas que nós gostamos de fazer. E é uma coisa que nós temos que admitir que gostamos, mas também temos que ter o discernimento de admitir que é algo errado e que é algo que devemos parar. Por quê? Você acha que você falando mal de outra pessoa, você está sendo melhor do que ela só pelo ato de você fofocar dela, você já não está sendo. Sem contar que você fazendo isso, você pode estar levando uma mentira sobre aquela pessoa. Então, as pessoas ao redor, quando vê ela, já vão ter uma sensação muito ruim dela, sem antes a conhecer só por conta de que você não gostou dela e simplesmente decidiu inventar alguma coisa e fofocar para um amigo, que tem outro amigo, que contou para outro amigo, e aí já sabe onde isso vai parar. Isso é uma coisa que acontece muito comigo. Em toda a minha vida, eu sempre falo, quando algumas pessoas me perguntam, os amigos que passaram por mim nunca foram amigos de verdade. Eles sempre eram muito falsos. E às vezes tinha uns que eram falsos descaradamente. Por exemplo, na escola. Não pense que a escola tem amigos de verdade. Acredite, não tem. Eu tenho 19 anos, passei por muitas coisas e por onde eu passo, a história sempre se repete. Pelo menos a mesma história sempre acontece comigo. Então, eu sempre, às vezes, eu estava andando as minhas amigas, que eu diria que eram melhores amigas, que eu me enganava, elas iam na minha frente falando mal de mim e eu atrás ficava vendo, ué, como assim? Se diz minha amiga, mas fala mal de mim, fica fofocando sobre mim. E isso é uma coisa que realmente me deixava muito triste. E eu me perguntava para Deus, Senhor, por quê? Por que as pessoas que se dizem minhas amigas são tão falsas comigo? Eu me perguntava se por acaso um dia isso ia parar de acontecer. Só que infelizmente não parava. Não deixei muito de ser, sempre fui muito ingênua com as pessoas. Então sempre acreditei muito nelas. Contava os meus segredos e tudo mais. E o que acontecia no final? As pessoas inventavam histórias, contavam para as outras pessoas e no final estava todo mundo falando mal de mim, me achando uma pessoa ruim, que eu era uma pessoa assim, assado, sem ao menos me conhecer, falavam mal de mim por aí. E no final eu ficava com uma ruim da história e as amizades, até as minhas próprias amigas que tinham inventado as próprias histórias, saíam de perto de mim e acabava que eu ficava sozinha de novo. E isso era uma coisa que pesava muito, porque o ser humano, ele foi feito para ter amigos. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Nós temos a necessidade de termos amigos ao nosso redor, para poder nos aconselhar, para estar junto com a gente. E como essa história sempre acontece comigo, eu sempre chorava, muitas vezes à noite, falando com Deus, perguntando por quê. Até que chegou um ponto que eu desisti de acreditar em todo mundo que eu disse que chegava para ser meu amigo. Eu comecei a pensar, essa pessoa vai vir e vai acontecer sempre a mesma coisa, então eu não vou acreditar nela. Então eu perdi completamente a confiança de que um dia eu poderia ter realmente uma amiga de verdade que falasse os meus erros que eu tenho para que eu pudesse corrigi-los, me apoiasse nas horas certas e que falasse
para eu não fazer as coisas erradas, né? E fui vivendo minha vida desse jeito, né? E acreditava que ia ser assim pro resto da minha vida. Porque muitas vezes eu olhava, tipo, nossas mães são um grande exemplo. Elas têm umas amizades, às vezes, de infância. E eu ficava, nossa, isso é uma coisa tão legal. Bem que eu queria criar um vínculo com alguém, com uma amiga e chegar, tipo, meus 30 anos e ter as minhas amigas lá do passado e a gente ser grandes amigas. Só que acabei desiludindo dessa ideia. Para mim, isso nunca iria acontecer, então... E nesse contexto, como todo mundo sabe, eu fui para a escola que eu estava, né, no intercâmbio. E eu cheguei lá e não pensei, eu nem cogitei a hipótese de que, vou fazer uma amiga, ela vai ser minha amigona, verdadeira mesmo. Não, eu já fui, quem quiser ser meu amigo, dizer que é meu amigo que seja, quem não quiser também que não seja, não vou mais me importar, não me importarei com isso. Até que, né, eu se tornei amiga de umas 2 meninas lá da escola e realmente eu percebo que através de como elas agem comigo e através do caráter delas, que elas realmente são verdadeiras amigas e que essas amigas eu realmente posso levá-las para a eternidade. E eu vou mostrar um pouco para vocês assim, como é que a gente pode saber quem a gente realmente tem que ter do nosso lado. Por exemplo, você acha que um amigo realmente vai te chamar para jogar até 3 horas da manhã? Um jogo, sei lá, de luta, qualquer jogo. Um amigo verdadeiro não vai te chamar para ficar até 3 horas da manhã jogando com você. Você pode até pensar, ele é meu amigo e tal, mas Deus manda a gente dormir cedo. Ele pede, olha, durma cedo, porque seu corpo se regenera durante a noite. E jogar até 3 horas da manhã, isso agrada a Deus? Com certeza não, né? Um amigo verdadeiro, ele vai te ajudar a fazer alguma coisa errada? Por exemplo, sua mãe fala para você não sair de casa e você vai e acaba saindo. A sua mãe foi trabalhar e você vai sair de casa escondido com seu amigo. Ele foi lá e te buscou para você, sei lá, dar um passeio, algo assim. Você acha que um amigo de verdade vai te levar para esse caminho? Um amigo de verdade, por acaso, vai... O que eu posso dizer? Deixa eu pensar. Ele por acaso vai te levar para ficar com algumas meninas numa festa à noite? Eu vou ali ficar com umas 2, 3 meninas. Você acha que um amigo verdadeiro faria isso? Uma das coisas que devemos identificar no amigo de verdade é se ele está levando você para perto de Deus ou se ele está levando para você mais perto de Satanás. E querendo ou não, a gente tem que abrir os olhos e infelizmente a gente tem que abandonar muitas pessoas que vão passar na nossa vida. Por mais que fazer o errado é bom, me diga, esse mundo aqui é literalmente um pecado, é do inimigo. Então tudo que ele oferece não é ruim, porque ele está alimentando os desejos da nossa carne de, digamos, assistir qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, comer qualquer coisa. E tudo que é ruim a gente percebe que é bom, pelo visto. Porque Satanás, ele cria essa máscara de que tudo que é bom, de que tudo que é ruim é bom, mas que no final te prejudica lá na frente. Então, e um amigo verdadeiro? Um amigo verdadeiro é aquele que não vai ter medo de dizer que você é uma pessoa que fofoca demais, que você é uma pessoa que não respeita ninguém. Claro que ele também não vai chegar em você brigando com você. Olha, você faz isso, você faz aquilo. Um amigo de verdade vai sentar com você e falar, olha só, fulano, você faz isso, você mente, você pega coisas escondidas, você sai escondido, você não obedece sua mãe e isso está errado. Você tem que mudar isso. Você não pode simplesmente aceitar essas coisas erradas. Um amigo de verdade, ele vai te levar mais perto de Cristo. E uma história que é bem bonita na Bíblia, ela está lá em Marcos 2,
do 1 ao 5, vamos abrir lá para a gente ler esses versículos. Marcos 2, do 1 ao 5. Marcos 2 conta um pouco da história do paralítico. Eu vou ler aqui um pouco para a gente observar alguns detalhes. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Essa história. Um homem era paralítico, ele não podia andar, mas os amigos deles, vendo aquela situação, sabendo que Jesus estava na cidade, eles foram até lá, o seu amigo, e levaram levou ele até Jesus. Um amigo de verdade, vocês podem perceber que ele quer ver você bem. Ele não olha para você querendo o seu mal. Por exemplo, aqueles homens poderiam, eu não. Por que eu vou levar ele? Eu vou levar a mim mesmo. Deixa eu ir ouvir a palavra, ele que se vire. Ninguém mandou ele ser paralítico. Eles poderiam pensar assim, e pensar só nos benefícios que eles teriam. Mas eles pensaram no amigo dele. Eles poderiam ter pensado o seguinte: ah não, nosso amigo, olha só, Jesus pode curar ele. Vamos levar ele até lá. A gente pode ver que eles queriam o bem dele, eles queriam que ele fosse curado. E eles fizeram de tudo. Até descobriram o telhado para poder colocar o amigo lá, porque a porta estava muito cheia. Eles não simplesmente olharam assim para a multidão, vamos desistir, infelizmente. Não, eles foram adiante. Isso é uma qualidade muito grande que você tem que perceber numa pessoa que se diz sua amiga. Você tem que olhar se ela gosta de te ver bem, se ela é uma pessoa que gosta de te ver feliz. É uma pessoa que comemora suas vitórias junto com você. Não é aquela pessoa que fica, né? Olha só, fica aí falando, está passando por dificuldade, mas está aí comprando, né? Essa roupa chique. Você está aí, né? Viajando e diz que está com o cartão estourado, que está passando por problema. Estou vendo seu grande problema, né? Isso é um sinal bem forte de alguém que não se importa com você. Agora, se a pessoa olhar para dizer, nossa, você está viajando, que legal, para onde você foi? É mesmo? Que divertido, um dia eu quero ir para lá. Ah, você comprou essa roupa? Nossa, que casa bonita, você conseguiu arrumar o teto, que legal. É uma pessoa que sorri junto com você. Não é uma pessoa que está querendo o seu mal. Não é uma pessoa que fica triste porque ela não conseguiu e você conseguiu. Então, é uma coisa que você consegue perceber dependendo de algumas situações. Outros versículos que nós podemos ver, vamos abrir a Bíblia em Provérbios 13 e 20. Vamos ver o que Provérbios 13 e 20 fala sobre esse tipo de amizade. Por que aquele ventilador está esfriando? Provérbios 13 e 20. Diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então,
se você anda com pessoas sábias... Provérbios 13, 20? Isso, 13. Provérbios 13 e 20. 13, né? 13 e 20. Então, como o verso diz, se você anda com pessoas sábias, pessoas... Como seria uma pessoa sábia hoje em dia? Aquelas pessoas, por exemplo, mais adultas, porque elas sabem o que elas já passaram, elas já viveram muita coisa. Então, elas vão saber dizer para você por qual caminho você deve ir. Eu sou uma pessoa que eu sou muito difícil de fazer amizades, mas quando eu faço uma amizade, eu sou aquela amiga mesmo. Eu confio nela e espero que ela também confie em mim. E muitas vezes, infelizmente, isso não acontece, né? Mas uma das coisas que já me disseram é que eu sou um pouco infantil. E uma das razões disso é porque as minhas amizades são mais com as crianças. E eu gosto de fazer amizade com as crianças, porque as crianças elas não ficam conversando sobre relacionamento, sobre, sei lá, meninos. A maioria das meninas hoje em dia só fica falando de garotos, só quer, sei lá, falando de, eu quero viajar, falando de coisas muito fúteis. E crianças não, elas falam sobre coisas muito ingênuas. E eu gosto disso. É uma das razões que eu fico mais com crianças do que com adolescentes por perto. E já me disseram, olha só, Caterine, Rebeca, você tem que parar de ficar com muita criança, você tem que fazer amizades com gente mais da sua idade e tudo mais. Eu ficava assim, gente da minha idade, olha só, eu não vou ficar fazendo amizade com gente da minha idade, porque eu não quero ficar conversando sobre meninos, ou sei lá, algo parecido com isso. Eu quero conversar com as crianças porque elas não ficam todo o tempo, elas não ficam falando sobre essas coisas fúteis igual a gente assim. E uma coisa também, uma amizade que é muito boa é você fazer amizades com pessoas que são mais velhas. Por exemplo, minha mãe, minha Rosinha, Silvana, a Eva Cristina, a Eva Amiga, meu pai também. Todo mundo assim que já viveu a vida. Por quê? Porque essas pessoas não vão deixar você ir para um caminho errado ao qual você possa se arrepender depois. Eles vão te dar bons conselhos. Eles querem que você não cometa os mesmos erros que eles. E é uma coisa que eu estou aprendendo. Que realmente andar com gente que é mais velha, por mais que você ache que não vai ser bom, tenho certeza que vai ser muito bom. Não siga um conselho de um amigo que é da sua idade. Porque dependendo, você só vai, como se diz por aí, né, quebrar a sua cara. Você sempre vai se dar mal. Porque uma pessoa que tem o mesmo pensamentos que você, ele nunca vai te dar uma coisa boa para você fazer. Nunca vai te dar assim, a não ser que essa pessoa esteja apegada com Deus, né? Vamos ver mais um versículo. Provérbios, onde já estamos, capítulo 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Diz o seguinte: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. Ou seja, aqui é uma prova de que se você está entre as pessoas sábias, ou seja, aquelas pessoas que, igual eu disse, que são um pouco mais velhas que você não vai cair e tropeçar, ou seja, você não vai ter uma vida ruim, digamos, quebrando a cara por aí, se dando mal, a não ser que você queira fazer isso. Se você não quiser, tudo na nossa vida é uma escolha. Podemos escolher obedecer ao que as pessoas sábias nos dizem, ou obedecer ao que os nossos amigos nos dizem. E que no final sabemos o que acontece se ouvimos pessoas que são iguais a nós, né? Que não têm maturidade como as pessoas sábias têm, né? E em Provérbios 26 tem um versículo lá também, vamos dar uma olhada. Provérbios 20, capítulo 6.
Provérbios 20, capítulo 6, diz o seguinte: a multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Olha, não vou mentir para vocês, achar uma amiga ou um amigo que é verdadeiro mesmo, que quer o seu bem, nesse mundo de hoje, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Não é, mas lembre-se que não é impossível. Eu deixei de acreditar que eu poderia encontrar alguém que dizia minha amiga de verdade, mas eu acabei encontrando. Foi no tempo certo. Então, não pense que Deus vai deixar você ser aquela pessoa isolada, que nunca vai ter ninguém para conversar. Mas tome cuidado com quem você conversa, com o tipo de pessoa. E na vida, a gente tem que lembrar que os nossos melhores amigos são os nossos pais. Ou pai, ou se você mora com sua avó, sua tia. Os melhores amigos são essas pessoas. Porque se você contar o seu problema para ela, pode ter certeza, por exemplo, se eu contar um problema para minha mãe, eu tenho certeza que minha mãe não vai sair espalhando o meu problema para o Deus e o mundo. Porque isso não interessa mais ninguém. É uma coisa que é meu e dela. Se eu contar também para o meu pai, ele não vai sair espalhando para todo mundo. Olha, minha filha tem esse problema. Não, ele vai guardar segredo, vai querer me ajudar. E isso é uma qualidade também que nós podemos ver em Deus. A melhor amizade que a gente pode ter aqui quando a gente está nessa terra é sermos amigos de Deus. Porque podemos contar tudo para Ele. Ele não vai sair espalhando para ninguém. Não pense que você contando seu problema para Deus, Ele vai sair. Olha aqui, ô anjo, deixa eu te contar. Tá vendo aquele ser humano ali na terra? Ele não vai fazer isso. Muito pelo contrário, Ele entende muito mais do que qualquer outra pessoa e vai tentar te ajudar. Mas lembre-se que Deus, Ele quer te ajudar, mas você tem que querer a ajuda dEle. Porque muitas vezes, uma coisa também que é muito importante é você olhar os erros dos outros. Quando você olha o erro de alguém, olha o erro dos outros que estão ao seu redor e não cometa os mesmos que ele. É um grande aprendizado também que nós podemos levar. Então, na escola que eu fui, eu vi isso também, que a melhor amizade que eu posso ter é com Deus, porque Ele nunca vai te deixar sozinho. Aí você pode perguntar, mas como eu posso falar com Deus? Não precisa ser só através da oração. Você pode estar andando e estar falando com Deus, na sua cabeça, no seu pensamento. Você pode, quando você está triste, você não precisa, ai amiga, se você não quiser, também não guarde para você. Conte para Deus. Conte como se Ele estivesse ali do seu lado. Porque Ele vai estar ali do seu lado. E o que Ele mais quer é que nós sejamos amigos dEle. Ele não é só o pai da gente, Ele também é o nosso melhor amigo. E é Ele a única pessoa que realmente vai ajudar você a sair dos problemas que você estiver. Ele vai te ajudar, vai te dar soluções. Quando você estiver feliz, Ele vai estar feliz com você. Se você estiver triste, Ele vai ficar triste, vai querer ajudar. E olhando lá em Salmos 26, 14, vamos olhar lá rapidinho, para a gente finalizar. Salmos 26, 14. Salmos 26 não tem versículo 14. Eu acho. Não, é Salmos 25, 14. Salmos 25, 14 diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então, quando você estiver triste, mal, quando você pensar que você está sozinho, que todo mundo é falso ao seu redor, lembre-se desse versículo, que Deus, Ele tem uma aliança muito forte com aqueles que o temem.
Então, se você buscar Ele, pode ter certeza que Ele vai te ajudar e não vai contar seus problemas para mais ninguém. Então, que nós possamos sair daqui sem se esquecer disso. Que nós possamos reavaliar as amizades que temos e pedir forças para Deus para nos mostrar quem são as pessoas que devem ou não ficar ao nosso lado.